Que a paz esteja no coração de vocês. Já barrei meu jeguinho sombrio. Que Deus conduza a um aprendizado mais elevado. Estou à mercê de vocês. Boa noite, peregrino. Sua bênção. Deus abençoe a todos. Nós já fizemos o vídeo hoje, né? Do texto muito bonito. E eu fiz aqui umas perguntas sobre o texto. Pedi que mandassem perguntas também, mas não chegou nenhuma. Então eu vou começar fazendo as perguntas e vai despertando aí outras Se eu questões. tiver sabedoria, eu respondo, filha. Ah, tenho certeza que Deus vai lhe inspirar. Esse texto que se chama Alucinógeno, que foi a irmã Maria do Rosário, ele fala logo de início sobre presentes que nós recebemos antes de vir até aqui, né, na chegada. Então ele fala que este presente é a mediunidade. Então ele cita mediunidade de sentimento, ela cita, né, de visão e fluídica. O senhor pode nos explicar cada uma dessas mediunidades? Ô filha, esses dons, a sensibilidade é a que praticamente toda a humanidade tem. Ela pode ser um pouco mais intensa. Esses é mais simples de sentir. São os arrepios, né, filha? Então, Aquelas sensações de estar sendo perseguido, né, filha? seria essa do sentimento. Isso, filha. Faz parte da sensibilidade. A outra, filha, são energias de amor e de responsabilidade, como desenvolve os dons. Como é o nome falado, filha? Fala em fluídica. Não, filha. Depois da sensibilidade. Não, visão. Ela falou em sentimento, visão e fluídica. Tem mais uma no meio aí, viu, filha? Sim. Não consta no texto. Que é a intuitiva, filha. Né? É a intuitiva. A intuitiva, filha, é aquela que você se entrega e aquele que foi escolhido para levar os ensinamentos, levar o amor, a compreensão, ela intui que começa a ser falado. Existem muitas ações aí, filha, que falam em línguas, né, filha? É essa parte. Compreendeu, filha? Sim. É muito aguçada. Talvez ela não tenha citado porque ela estava falando das crianças, né? Que não são dons que se manifestam. Mas depende da idade, já começa, né, filha? Eles não entendem como, mas já começa. Né? A fluídica, filha, ela é muito simples. É aquela sensação. É aquela forma intensa de se sentirem. Parece que você está recebendo uma dor que não sabe de onde. Você até pensa que é da tua matéria. Então, aquela energia que você está recebendo em forma de sensação de dor, ou de ansiedade, ou de desespero. Está compreendendo, filha? São energias que você pega de outro ser, mas desencarnado. Que eles estão ainda nas aparas do desencarne. Está compreendendo, filha? Então essa energia que a gente sente, assim, que parece que é uma força, assim, que está nos apertando, é a fluídica. Isso, filha. Isso. Parece até que você está tendo um mal como é que chama, filha? De desencarne, né, filha? Parece que aperta a gente, né? É porque isso quer mostrar, filho, a intensidade da interferência do plano espiritual para o
encarnado. E quando a sensação é de necessitados, eles não entendem que isso prejudica o encarnado. Compreendeu, filha? Sim. Então dá essa sensação, às vezes, de desespero, de angústia, como é que eu vou falar? De uma sensação que está sendo chegando na hora do desencarne, né, filha? Essas sensações, elas como até o senhor falou agora, ela pode se manifestar mesmo em crianças pequenas. Pode, mas eles não sabem como explicar, né, filha? Daí fica aquele sentimento de medo, de desespero, muito choroso, viu? Não querer ficar no escuro. É, filha. E também essa situação que muitas crianças falam que está vendo vô, que está vendo um antepassado, que... Mas isso é visão, né, filha? Seria isso também, é visão, né, seria também uma mediunidade que pode se manifestar na infância. Pode, sim. Até pequenininho. Quanto mais pequenininho, mais enxerga, viu, filha? É, né? É. Nos primeiros momentos, depois que desabrochou na Terra, filho, já começa, só enxerga esses que o acompanham. Compreendeu, filho? Sim. Então, por isso que eles sorriem, Isso, né? isso, Querem filho. pegar, às vezes, né? É. E essas crianças que passam por essas sensações de medo do escuro, medo de ficar sozinho, de estar vendo as coisas, de estar sentindo dores, angústias, qual é o compromisso dos pais nos momentos que essas crianças manifestam essas sensações mediúnicas? É importante, filho, que os cuidadores entendam do que está acontecendo. E como é que essas interferências acontecem. Quando isso começa a acontecer, ele pode não te ouvir, mas se você segurar nas mãos ou abraçar, você está lhe dando confiança, segurança. Compreendeu, filha? Isso nos primeiros dias de existência. Ele se sente segura e não deixa o medo tomar conta. Compreendeu, filho? Então, essa situação que muitos dizem, não, ele está chorando porque quer colo, deixa lá no berço, vai acabar dormindo. Isso não é um sentimento bom para a criança. Depois de uma certa... acha, né, filho? Porque eles começam a ter como é que eu falo? Um afago, e eles acham que qualquer coisa que é aquele afago. É um carinho que eles desejam. Mas não é sempre não, filho. A grande maioria das vezes é essa situação mesmo. Que fala que está muito assustado. Filho. Benzer, né? Isso. E aqueles pais, peregrinos, que nem sequer vivem junto, ou que também não tiveram nenhum ensinamento, como que eles vão orientar e afagar e dar carinho para essas crianças? É o que você está vendo na atualidade, filha. Os desintegrados, os revoltados. Quantos encarcerados tem fruto desse desleixo, filho? Está compreendendo? Sim. Vai evoluindo, vai crescendo de acordo com da forma que mais dá certo, né, filho? Mas sem nenhum caminho, sem nenhuma orientação, sem nenhum afago, sem nenhuma, como é que eu falo? Sem nenhum conhecimento divino, né, filho? E essas crianças, né, que têm essas manifestações e vão crescendo sem ter não tem ninguém que os oriente, como que eles vão lidar com esses medos? É o hoje chamado depressivo, né, filho? Que é a tristeza profunda. E não consegue se reerguer, né, filho? E muitos deles não conseguem nem permanecer nessa existência, né, filho? São os desintegrados desde pequenininho, né? O mal vê essas crianças desintegradas. E todos vê, filho. Tanto os bons espíritos como os maus espíritos. Mas o mal aproveita dessa energia. Invade. Os espíritos de amor, filho, eles orientam. Eles mandam energia para conforto.
mas eles não podem invadir o espaço daquele ambiente. Está compreendendo, filho? Sim. Como que funciona o arrependimento e o pedido de perdão enquanto está encarnado? É possível voltar com o caminho de luz? Sempre tem possibilidades de voltar no caminho divino, quando encarnado. Porque depende da própria vontade e a determinação de fazer sua mudança inicial, que é dentro de você mesmo, filha. É o que se chama reforma íntima, né? Isso, filha, isso. Mas não é fácil não, filha. Não. Porque já desde pequenininho cresceram naquela forma, naquele entendimento, compreendeu? Que os prazeres é o que traz felicidades. É isso que é uma imagem, filha, deturpada. Não importa quem machuque, eles não querem permanecer, eles querem, como é que eu vou falar, se envolver nessas correntes, né, filha? A fuga desses sentimentos, mesmo quando bem jovens, pode ser, o senhor até citou que pode ser até um desencarne precoce, né? Como pode ser também a procura dos vícios, né? Querendo evitar, ouvir, sentir. Mas, filha, todos eles procuram um caminho de se autodestruir. Não deixa de ser uma maldade a si próprio, né, filha? Não importa se é... É um suicídio, né? É um suicídio, filho. Um suicídio lento. E muito, quando o suicídio é lento, filho, machuca demais a todos que faz parte daquele grupo familiar. Vai corroendo todo o ambiente, né? Filha. Tem uns que a dor é aquele momento e passa. Mas aqueles que através dos vícios vai se destruindo, filho, machuca a todos, né, filho? E se esse arrependimento, esse pedido de perdão não acontecer enquanto a pessoa está encarnada, como vai acontecer depois esse arrependimento após o desencarne? O filho precisa do merecimento, precisa de conscientizar. Mas é mais difícil de você alcançar o profundo arrependimento de tudo que fez, filho. Porque passa por um período extremamente doloroso de flagelo, de destruição, de tudo destruído, sem enxergar ninguém, como se tivesse sido abandonado num deserto. E são situações de extrema fragilidade para aquele espírito, filho. Existem muitos no local, mas um não enxerga o outro. É aquela sensação de abandono, filho, de rejeição. E é muito doloroso para o espírito que não tem como fazer, filho. Ele vai alcançar o merecimento, mas o tempo não é ele quem faz, filho. Mas mesmo assim ele não está sozinho. Jamais, filho. Nem aqueles que se autodestruíram ficam sozinhos, filho. Nem aqueles que se diz comandante da inferioridade tem alguém esperando pelo seu arrependimento, filho. Deus não abandona ninguém. Mas ele não obriga ninguém a seguir os caminhos do amor. As estradas mais difíceis é cada um de nós que faz suas escolhas. Nunca é fácil, Não, mas pode acontecer a qualquer momento. pode. Pode perguntar. Certo? Pergunta? Sua bênção, irmão. Deus abençoe. Você falou do costume dos prazeres da vida desde pequenininhos.
Quais seriam os piores prazeres que um ser humano pode usar no seu livre-arbítrio que vai prejudicar mais na evolução espiritual do caminho do bem? É os Interromper vícios, vidas. né? Interromper vidas. Então seria através mais dos vícios, dos suicídios, né? Dos abortos. As guerras, que é uma destruição de larga escala, né, filho? As revoltas, a forma de má fé pregada nos grandes arraiais, o alheio acompanhado de destruição. Mas a destruição tem várias formas, né, filho? Sim. Tem várias formas de causar destruição. Esse é motivo de interromper vidas, filho. Essa é uma das dores mais intensas. E quanto mais próximo de seu núcleo familiar, mais dolorido é, filho. Você comentou sobre os vícios de familiares, né? Que causa sofrimento nos que vivem em redor dele. Irmão, pai, mãe. E esse sofrimento que eles causam na família transforma num sofrimento intenso para eles depois que eles desencarnarem? Tem que separar em duas situações, filho. Tem um que vem com um propósito, ser a ferramenta para causar necessidade de reparar os compromissos. Esses não têm tanta responsabilidade porque ele serviu de ferramenta para conduzir aquela dor. Porque lá atrás ele foi a vítima. Outra situação, filho, é através da libertinagem causar a destruição de vidas, a limitação de movimentos de irmãos. E assim vai acontecendo. Quanto causa um mal a alguém, os reparos sempre vêm. Nesse caso de quando essa pessoa que causa algum sofrimento nos familiares e ele está sendo usado como uma ferramenta ou um instrumento de resgate, essas pessoas que precisam passar por isso, tem algum jeito de descobrir, amenizar esse sofrimento, aceitar? Ou vive na... Está tendo a oportunidade de compreender, filho, tudo que se passa. Ele não vai entender o porquê, mas sabe que faz parte de resgate. E com entendimento, com aceitação, com a compreensão, essas aparas se realizam. Então, mesmo que essa pessoa que se vicia e causa sofrimento nos teus entes queridos ou em amigos, a melhor forma é aceitar, independente da causa. Não, filho. Não é aceitar. Ele pode ser uma ferramenta, mas os cuidadores têm que ter a obrigação de ensiná-lo. Mesmo sendo a ferramenta. Mesmo sendo a ferramenta.
Porque está na responsabilidade dos cuidadores, filho. Então, mas o que A ensinar o caminho do Senhor. o que eu quis dizer aceitar é ajudar mesmo. O que não pode é condenar, filho. Que você não sabe qual é a razão daquele estado. Você tem é que amparar, ajudar no que for preciso, filho. Foi isso que eu quis dizer. Mas não pode se renegar. Mas não pode se renegar. Não pode abandonar, né? Quando abandona, aquele espírito está sendo abandonado, filho. Pode ser um que pode voltar para causador. Por causa daquela sensação de abandono. Não quer dizer que seja na mesma existência, filho. Benção, irmão. Deus abençoe. Irmão, esses prazeres que a humanidade tem nos dias de hoje, já existia nos tempos de Jesus? Não com essa intensidade de destruir o equilíbrio do ser humano. Existia, sim, os vícios, mas eram muito mais leves. Compreendeu, filho? Sim. Mas mesmo assim, era motivo de tristeza para os seus entes queridos, do núcleo familiar. Então, muitas dessas regalias que está tendo entre as pessoas, são elas mesmas que proporcionam? O que você diz de regalias tem que saber entender, filho. Hoje existe uma sensação depravada de vida, de como viver. E se colocou felicidade aonde só vai chegar num vazio muito intenso. As causas, as consequências de uma ação levada por alguns vícios de época, filho, eram mais leves, mas eram mesmo comprometedoras. Outras eram intencional. Essa sim machucava mais, mas não tanto com a violência que hoje estão. Hoje o homem adquiriu uma sabedoria e disseminou, filho, drogas, desespero, entendimento de extrema fragilidade, de extrema dor. Hoje não se tem segurança de quase que nada. Hoje se invade a vida de qualquer forma e de qualquer lado. Hoje se destrói famílias porque a liberdade se tornou tão intensa que ninguém tem mais o seu lugar seguro, filho. E ninguém toma posse do seu posto. E assim fica essa forma de felicidade de interpretação de cada um. E a forma de se redimir nos caminhos e nas orientações de Jesus, são raros aqueles que conseguem. Pode perguntar. Eu falo mais a respeito, assim, sobre homem e mulher. Não existe mais o respeito, né? Quando a mulher deu respeito, filha, a mulher quis se igualar ao homem e depois quis superar o homem.
Ela procurou a igualdade. E com isso assumiu responsabilidades, filha. Sem ela imaginar a intensidade. Passou a não exigir que o homem cumprisse com suas obrigações. E assim foi corroendo os laços familiares. Cada um querendo assumir um posto diferente e nenhum se preocupava com os seus descendentes. E nem os seus ascendentes. E com tudo isso não existe mais o amor verdadeiro, né? Não se tem. Raríssimo aqueles que realmente preza pelo amor verdadeiro. O amor verdadeiro vem O das que o mundo almas. oferece, equivocadamente, parece ser felicidade. Sonhos alcançados. Mas ela vai encontrar o vazio uma manhã. Eu acho que a falta de respeito e de consideração pelo outro, pelo sentimento do outro, é que foi afastando as pessoas. Então, só a busca de prazeres, luxúria, acabou afastando todo o respeito, toda a consideração, né? As coisas hoje não duram, o sentimento não dura. Por quê? Porque não se tem respeito com o outro. Então, é isso que é o amor. O que é mais importante no amor é você respeitar o limite do outro, tá? Não querer Cada um tem seu lugar. não querer fazer pro outro o que a gente não quer pra gente, não é? Esse é o principal. Isso é em toda situação, não é só amor ao próximo, é mesmo amor entre um casal. E hoje não se tem mais respeito com a outra pessoa. Tá sempre em busca da felicidade, né? Se abandona tudo, família, tudo em busca de um sentimento de felicidade que também a pessoa não sabe nem o que é. Felicidade passageira, né? E esse texto fala dos alucinógenos, mas existem muitos vícios, vícios modernos, né? Vícios de ficar no celular, vício de comprar, de passear, de beber, socialmente, mas não é um vício, certo? São os jogos, né? Isso tudo destrói famílias também, né? A pessoa busca uma felicidade nessas situações. Eu conheço pessoas que têm que comprar, têm que adquirir, estão devendo tudo e mesmo assim estão querendo comprar. Nem é para usar, é para comprar. Isso é uma ansiedade, né, Peregrino, que toma conta da pessoa e ela não consegue controlar. Tudo que sai fora do seu alcance, que sai fora do respeito, está fora da realidade divina. É importante se entender que um núcleo familiar só é concreto quando tem sentimento, quando tem responsabilidade nas ações e nos filhos gerados. Sentimento pela nova família que passa a ser a família principal. E quando se quebra, é muito difícil unir os cacos. O senhor falou em ascendentes e descendentes.
Hoje em dia, a grande maioria das pessoas não estão preocupadas com os ascendentes, né? Aqueles que geraram, os avós, os pais, eles estão preocupados com os descendentes. Até existe gente muito boa preocupada com o filho, mas não quer se preocupar com a mãe, com a sogra, com alguém que ficou para trás. Mas quando pequeno queria ser cuidado, né, filha? Ah, queria, com certeza. Então, a gente, às vezes, vê situações que a pessoa teve todo o ensinamento, sabe como é que funciona, mas acha que não é responsabilidade deles. Pai e mãe não é responsabilidade deles. Tem que se virar. Então ela vai ter que voltar, né, filha? Infelizmente. Voltar, às vezes, em situações extremamente frágeis, né, filha? É. E não pode reclamar a Deus que Deus é o culpado, né, filha? Porque como a gente não sabe o que fez em outra existência, muitas vezes a gente fica triste com o que está acontecendo nessa, né? Mas não precisa ficar triste, É. filha. Às Não vezes, precisa. às vezes a gente fala, gente, mas por que eu estou passando por tudo isso, né? E hoje mesmo eu falei essa frase, a vida tem nos feito muito mal, né? Mas é aquele sentimento momentâneo, né? Que, para falar a verdade, passa pela gente, porque a gente é humano, né? Não sabe, não estamos ainda naquela situação de, ai, tudo tá certo, né? Vou aceitar e tenho que seguir minha vida assim. A gente sofre sim, né? Quando as coisas são contrárias àquilo que a gente gostaria que fosse. Né? Queria sempre que o livre-arbítrio fosse o melhor caminho, né, filha? Fizesse as melhores escolhas, né? Mas a gente vê que erra muito, né? Quando se faz uma escolha que faz um dano muito profundo, é difícil de assumir o erro, né, filha? É. Esses jovens, Peregrino, que a gente vê aí, eu vejo meus netos tomando iniciativas de passeios, e brigando por causa disso, querendo se divertir, Isso tudo é falta de ensinamento? Foi um erro? Dos grandes, filha. Não ensinou? Deus. Não mostrou? Deus. Não falou? De Deus. Cresceram, filho, olhando o luxo, o ser mais do que é. E não é esse o caminho, filho. Um jovem, quando envolvido numa situação assim de desentendimento dentro de casa, até a gente já falou isso aí no começo, palavrão e brigas, pode atrair para estes jovens energias negativas que podem fazer até mal para a saúde dele, Pode. mesmo não sendo dele isso. Pode. E é muito frequente. Energia, filho, todos têm desde pequenininho até com idade avançada. E sempre, dependendo do equilíbrio desses sentimentos, dessas energias, tanto pode ser negativa como positiva, vai influenciar no seu bem-estar, no seu equilíbrio emocional. Então, uma mãe inferiorizada, que leva uma vida completamente descontrolada, se ela desejar o mal para o filho, isso pode fazer com que ele fique mal? A energia Pode. Negativa que ela tem... Pode, porque sente, filha. Porque sente. Sente aquele abandono. E quando a revolta chega, isso já aconteceu lá atrás.
Está compreendendo, filha? Sim. E como curar, filha? Que jeito que vai curar? Então a gente vê a criança às vezes doente ou triste, desanimada, depressiva, que muitas vezes é levada até a procurar um alucinógeno ou talvez até o suicídio, pode ser devido a uma energia muito inferior por parte da família. Pode, filha, pode. Porque não se tem Deus, não se tem equilíbrio, não se tem positividade, filha. Então, se entrega àquela tristeza. Está compreendendo, filha? Sim. Aí causa o que não é desejado. Porque a criança ou o jovem, ele não percebe que isso é devido à energia negativa do ambiente que ele vive. Ele simplesmente só se sente mal. Ele se sente mal, filho, e se sente um lixo, um trapo. Compreendeu, filha? Sim. E ele não vê beleza mais. Como ele não tem perspectiva de uma manhã, filho, ele não tem responsabilidade, ele acha que a vida perdeu o sentido. E daí cai nessa situação que eu disse antes, da pessoa achar que o mal para ele é indevido, que ele merecia uma coisa melhor, né? Ele fica até descrente. Mas isso falta ensinamento, filho. Quando julga que é merecedor de alguma coisa que ele acha que é melhor, filho, faltou ensinamento lá atrás. Que precisa lutar para conquistar, que não é para esperar do outro aquilo que deseja ter, ou que deseja ser, ou que deseja alcançar. Cada ser humano tem que ser lutador e lutar pelos seus desejos, pelas suas conquistas, mas sempre valorizando Deus. Não é esperar, receber de forma desonerada. Então, aquele adulto que está vendo que isso está acontecendo com aquele jovem, certo? E ele não sabe como lidar, ele precisa seguir num caminho de evangelização. Então. Isso mesmo, filho. Não tem outro caminho, não. Porque não pode, só porque parece que está perdido, abandonar, né? O abandono, filho, é a pior das ações do ser humano. Aquele que se sente abandonado perde o sentido da vida. E aquele que o abandona ganha uma carga que nem sabe se vai aguentar cumprir, encarregá-la. E às vezes tudo isso acontece por causa da dó que se tem daquela pessoa. Acaba passando a mão na cabeça. Também, né, filha? É. Uns despreza e outros valoriza aquela dor, aquela tristeza, né, filha? Acaba... O coitado, né, filha? Duas situações muito ruins, né? Alguém lembrou de mais alguma questão? Tá chegando sua hora, Peregrino? Já está quase em cima da hora, filha. Já estão aqui dizendo que eu tô ultrapassando meus limites aqui, viu? Então nós pedimos sua bênção. E Deus abençoe, que a paz esteja no coração de cada um. Que aqueles que aqui se faz presente, que tenha recebido ensinamentos adequados para a maturidade do plano espiritual. Que todos aqueles sigam esses benfeitores para que possam conduzi-los de maneira harmoniosa no caminho de uma nova preparação. Deus os abençoe. Deus os proteja.